Olá pessoal, tudo bem? Raul Candeloro aqui da Venda Mais. Olha o prazer que eu tenho aqui de encontrar Thiago Concer, palestrante famoso do interior de São Paulo. A gente estava falando de um assunto que eu acho que vai te interessar muito. A gente estava falando, né, Thiago, eu estava conversando com um empresário e ele estava conversando com um empresário também. O assunto era muito parecido e é uma coisa que está acontecendo hoje no mercado. A gente falou, vamos gravar um vídeo, vamos falar para o pessoal sobre isso. Thiago, conta como é que foi a conversa que você estava tendo com o empresário lá, que a equipe estava vendendo, tinha uns que vendiam pelo preço, outros não vendiam com aquele preço. Que cruzou o mesmo assunto, né? Isso. Vamos lá, que tá, na verdade está cruzando esse assunto com quase todo mundo que a gente conversa, isso aí. que conversa com donos de empresa. E que tem, geralmente, representante. Né? O dono da empresa, ligando para mim, e acabou casando com o Raul, de que a equipe dele batendo na questão do preço. Né? Que só vende através de preço, só vende através de preço. E quando a gente começava a perguntar para o empresário, que a gente usa a pergunta muito bem, né? A gente volta para saber o que ele acha, você percebe que ele queria que a gente fosse falar com o representante sobre tirar o foco do preço, só que quando você voltava a pergunta, o dono da empresa já estava acreditando que o produto dele também só vendia se fosse através do menor preço. Pois é, e é uma coisa interessante que aí que a gente resolveu gravar esse vídeo, que é, o Thiago perguntou para esse empresário, mas tem algum vendedor conseguindo vender pelo preço? E tem, mas o que acontece? Se você fizer um Pareto e ele fizer 20-80, que é o que geralmente acontece, né, que é o que você justamente estava conversando, você tem 20% de uma equipe de vendas que responde por mais ou menos 80% dos resultados. Esse pessoal trabalha muito bem a questão de valor e aí não está tão focado em preço. O problema é que a maior parte da equipe que não está tendo tantos resultados assim, estão com problema em preço e aí, coitado, o gerente ele tem 20%, mas dos 80% estão ligando todo dia dizendo se a gente não tiver preço nós não vendemos, vamos perder venda, os clientes não estão comprando, estão apertando a gente, concorrência está nos matando e aí o que acontece? Aquele bombardeio do coitado do gerente, coitado do diretor, lidando com isso. E ele acredita, ele acredita. 80% da equipe falando isso. Meio que uma lavagem cerebral, imagine, todo dia, que assim, aí você para pensar, mas espera aí, os melhores estão fazendo isso? Aí não é nem sempre isso. Porque isso casou com uma conversa que eu estava tendo com um empresário no Nordeste, que tem uma distribuidora muito grande, e eu falei para ele, como que você está lidando com isso? E ele falou, Raul, a gente só começou a trabalhar com produto de valor agregado mais alto. E aí a gente está vendendo valor, só marca mais conhecida, só margem gorda. Se eu não tiver margem, eu não trabalho. Então parou de vender um monte de produto, ele distribui material de limpeza, alimentar, eletroeletrônicos, e estava dizendo, exemplo, água sanitária, parou de distribuir. Né? Margem pequena, ele tinha que ter um volume gigantesco, ganhava muito pouco, não vale a pena. E aí sabe o que aconteceu? Rotatividade na equipe, porque os caras não conseguem vender. Mas isso é uma boa, você acaba limpando o pessoal. O problema, Raul, que eu acabo vendo e acredito, e é legal que esse dono dessa empresa, ele teve essa atitude, que é de não ficar refém realmente do pessoal. Porque quando você volta a pergunta geralmente para o dono, isso não é uma, duas vezes aqui, nós casamos aqui, né, de falar do mesmo assunto, né, de estar junto e falar do mesmo assunto, mas isso acontece muito. O gestor ficar refém dessa equipe, quando você pergunta para ele, tá, mas se 20% está vendendo 80%, esses 80% dos seus representantes, e geralmente quem dá menos lucro é o cara que dá mais trabalho, né, então o representante também, o vendedor também, é o cara que mais leva problema, o que você está fazendo com essa equipe? Então parece que o gerente, o dono, ele desenha aquela equipe e aí ele fica tentando ver como é que ele pode fazer para encaixar dentro dessa equipe para uma venda. Então ele baixa o preço, ele dá desconto. A primeira pergunta, essa equipe, esse meu modelo de venda funciona? Porque, por incrível que pareça também, as empresas e donos, muitos não conseguem entender que a empresa não vive de faturamento, ela vive de lucro. Isso aí. Ele não consegue entender. Então ele fica olhando o volume de vendas, o faturamento e a margem, a lucratividade cada vez menor. Ou tem que atender o país inteiro. Por exemplo, não, mas eu tenho que estar no país inteiro. E a minha pergunta é, eu voto por quê? E aí, é esse silêncio que fica. Mas para que você vai atender? Brasil gigantesco, você vai rodar com 4, 5, o cara que fica trazendo problema, e não te dá 10% do seu faturamento? Não, você não precisa atender o Brasil inteiro, você precisa ter lucro. Antes de qualquer coisa. Mas é um paradigma muito forte, né? Às vezes ele abre e quer dominar mercado. Meu amigo, cuida primeiro do seu quintal ali, né? Vê o primeiro o que está dando menos trabalho, cuida bem dele lá. E está acontecendo bastante isso. O cara fica refém e não consegue repensar nisso. E isso foi uma atitude, antes de mais nada, do dono da empresa conversando com você. E é estratégico, porque ele parou para pensar, ele viu o que estava acontecendo e aí ele focou nisso. Nos meus slides, nos workshops, quando eu vou falar de liderança e gestão em vendas,
e você vai falar com líderes, a parte de diretor, gerente, o dono da empresa, eu tenho um slide que mostra o que acontece quando você vai baixando o preço, você aumentando o volume de vendas, o faturamento vai aumentando também, mas a lucratividade muitas vezes começa a cair. É uma coisa muito interessante. As pessoas têm que parar para olhar e entender isso, que hoje, se você não tiver foco em margem e rentabilidade, você está perdido, meu amigo. Porque num mercado recessivo, os seus clientes vão pedir preço e você tem que ter essa flexibilidade comercial e ser agressivo para continuar tendo um negócio interessante. Mas se você perder foco de margem e a equipe de vendas não entender esse processo, está realmente muito complicado a gente a trabalhar. Então preste atenção em margem. É verdade. E aí a pressão fica por parte do vendedor, que muitas vezes, o representante, que muitas vezes não sabe fazer essa conta. Então, é claro que é culpa do representante, é do vendedor, mas quando a empresa, por exemplo, nunca fez essa conta. Nunca passou, por exemplo, isso. Porque o desconto, às vezes, para o vendedor, né, e para o representante, acaba pesando R$100, R$200, R$500 por representante. E isso, para a empresa, às vezes, consome todo o lucro. Às vezes, ela está pagando para poder trabalhar. Então, a gente bate muito isso, né, Raul? Eu também bato lá no Instituto que você não é obrigado, o vendedor não é obrigado a vender para todo mundo. Ele é obrigado a vender para quem dá lucro. Então, se não está dando, se esse cara dá mais trabalho, se o pessoal não quer, se você tem o sanguessuga, né, que só quer saber preço baixo, não quer, e não vale a pena para você, amigo, você não é obrigado. Agradece e manda embora. Pois é, porque vender com prejuízo é triste, é triste. Tem empresa hoje que está vendendo com prejuízo e pagando comissão por causa disso. Então isso aí é extremamente dolorido. Pare para pensar nesse processo de como ele é perverso. E veja que a gente não é que a gente está criticando o vendedor ou vendedora, o representante, não é isso. O que a gente está dizendo é, precisamos nos conscientizar, tanto o Thiago como eu, a nossa grande bandeira é de defender a classe dos vendedores. O que a gente quer é fazer o Brasil vender melhor, essa que é a nossa missão. Então a gente está justamente falando sobre isso, o momento de se conscientizar e começar a trabalhar com margem. E aí o que os vendedores e as vendedoras inteligentes estão fazendo? Quando a gente entrevista os campeões de vendas, você provavelmente encontra a mesma coisa, eles fazem uma composição, que acho que é a coisa mais normal. Num eu dou mais desconto, em outros eu dou menos desconto, então eu vou trabalhando a margem para conseguir fechar a venda, concretizar o negócio e mesmo assim manter a minha margem. Né? Aí eu ganho dinheiro e aí sim merece justamente uma comissão porque fez todo o trabalho corretamente. Algum recadinho final só para a gente terminar esse vídeo? Bom, sobre a questão de desconto, só um recadinho final. Dar desconto é o pecado, o que não é o pecado é você negociar desconto. Okay. Então se você faz o jogo de números, perfeito. O problema é que a maioria das pessoas dão desconto. O Márcio Miranda inclusive disse que isso não é nem negociar, isso é conceder. É diferente. Exatamente. Quando você te pede uma coisa e você não tem uma troca, isso não é negociação. Negociação é sempre a troca. A primeira lei da negociação, nunca dê nada por nada. Isso. Né? Exatamente, e negociar. O problema é que tem gente, não é que eu acho, o que a gente está na rua e escuta, é que ele recebe o desconto, por exemplo, total, aquela famosa 8%, 10%, e muitas vezes ele pega o desconto para o gerente, o vendedor, o gerente pega os 10% de desconto e ainda não faz a venda. Isso é criminoso para um vendedor, isso não é um profissional de vendas. Não é só porque você trabalha com vendas que você é um profissional. O profissional é quando você sabe o que faz. Né? Então só perceber isso, se não está comendo o seu salário, a sua comissão e o lucro da empresa também. E agora é um momento interessante, porque agora vai começar a aparecer realmente quem consegue se diferenciar, quem consegue trabalhar realmente seus argumentos de venda, quem vai ter técnica de negociação, de levantamento de necessidades para fazer todo este composto e, de novo, feche negócios lucrativos, ok? Preste muita atenção à imagem. Este momento é um momento da economia que você tem que prestar muita atenção nisso, tá bom? Recado aqui para você, não queria perder a oportunidade de estar com o Thiago. Thiago, parabéns. Obrigado. Vá lá no canal, procure lá no YouTube, tem um monte de vídeo dele, Thiago com C, okay? Tem no Facebook também. Ok, então coloca lá, Thiago com H e com C, e aí você vai encontrar um monte de dicas de venda. E lembre-se que a gente sempre tem no Venda Mais material novo também, tá bom? Tamo juntos, ajudando o Brasil a vender melhor. Abraço e boas vendas!